Boa noite, pessoal. Então, eu fiz o vídeo sobre as criptos, mas como ela ficou grande, eu vou dividir em duas partes o vídeo. Então, eu fique agora com a primeira parte do vídeo. Boa noite, pessoal. Hoje eu venho falar sobre as criptomoedas. Pois é, tem algumas pessoas que não enxergam o Bitcoin como um investimento. Elas enxergam que ele pode ser uma aposta, uma grande aposta para o futuro. E outros já enxergam o Bitcoin como vamos colocar uma reserva de valor. Por quê? Porque ele vai proteger o seu dinheiro contra a inflação, já que de 4 em 4 anos ele tem os halvings, são a cada 210 blocos minerados, ele diminui sua oferta monetária. Só para curiosidade, hoje nós estamos o quê? No ciclo 6,25 Bitcoin. Só para você ter ideia, quando iniciou isso, eram 50 Bitcoins liberados. Quando ninguém também se interessava muito. Depois, caiu a oferta monetária no segundo ciclo para 25 bitcoins. Terceiro ciclo, cai novamente para 12,5. Aí, hoje, a gente está no quarto ciclo, que caiu para 6,25. Quinto ciclo, em 2024, que vai para 3,12, né? E vamos lá, sexto ciclo em 2028 cai novamente para 1,46, sendo que nesse de 2028 é um momento que para a tipo a mineração de um Bitcoin inteiro, porque a mineração vai continuar até 2140. Então, mediante também a isso, eu vejo que ele tem muita, que ele pode fazer a sua proteção do seu capital. Mesmo porque, imagina, é, tem o caso de os governos vão, tipo, ferrar a moeda. O caso da Argentina é um caso grave, né? Que quanto mais o governo ferrar com a moeda nacional, o que vai acontecer? Ela vai proliferar, ela é uma questão antifrágil. Isso aí não tem como alguém reverter um processo que vai continuar e vai deslanchar. Por exemplo, tem esse momento de baixa? Tem isso aí. Mas acontece, ao longo do tempo você pode observar. Esse aí é o limite do próprio Bitcoin. Ele é garantido pela matemática, não tem enganação igual se que a pessoa, o Banco Central, é, tudo bem que no Brasil, nos dias de hoje, tem um certo limite, mas o que acontece? Se quiser imprimir dinheiro até infinito e além, elas podem fazer isso. Então, o caso da Argentina é um caso, um caso grave também, mas não, é porque o caso Venezuela já ficou tão grave mesmo na questão de dinheiro que
Não, Chelsea até se perdeu, porque no caso argentino, um único Bitcoin chegou a valer 8 milhões de pesos argentinos. Isso é uma destruição monetária gigante. Não, e o caos lá é tão grande, porque teve isso aí, foi um iPhone na Argentina, chegou um momento que estava sendo negociado a 1 milhão de pesos. É um absurdo isso. E agora, o pior é que o nosso país vai por esse caminho de uma burrice. Eu não entendo isso. É, vamos todo mundo pagar por. A oferta monetária dos bitcoins que existem, né, é um lugar complicado, porque existe essa volatilidade monstra que tem dentro das criptomoedas, né? Esse negócio é complicado. Tem que ter um pouco, sim, tem que ter um estômago para suportar esse momento de volatilidade, né? Que a gente analisa aí. Bom, mas aí acontece que também a grande coisa das, tipo, esse é o maior invento da humanidade junto com a internet. Por que eu digo isso? Porque houve esse momento, por exemplo, não tem como mais a população ser enganada, porque ela foi literalmente feita de besta, né? Ao longo dos anos. E o único mecanismo que eles tinham era confiar no ouro. O problema também do Bitcoin é o efeito Linde, né? Esse é o ponto fraco dentro do Bitcoin, que é aquela tese de investimentos que quanto mais aquele produto existe, mais ele vai existir no tempo. É mais ou menos por aí esse efeito Lynch. Né? Mas a questão é o seguinte: é, por exemplo, só que a galera das criptomoedas tudo percebeu uma coisa. Por exemplo, quem criou a internet, quem desenvolveu lá o protocolo TCP/IP, viu o seguinte, que quem capturou o valor que existia na internet, que existe na internet, não foi quem desenvolveu o protocolo, e sim o que as empresas que ficaram numa segunda camada, que foi a Google, foi o Facebook, foi o Instagram, a Amazon, esse pessoal que quem conseguiu capturar o valor ali, né? Agora é o seguinte, nessa questão, aí eles vendo isso, ele, eles fizeram um redesign da, da web. Não era mais, vamos colocar, uma questão de baixo para cima, para que, sendo assim, poderia anular o trabalho deles.
eles fizeram mais ou menos o quê? Fizeram um design de cima para baixo. Então, deu a oportunidade de que dos mineradores, naquele momento, por exemplo, você tem que transacionar nas redes existentes. Então, funcionaria basicamente assim: você transaciona e nesse momento tem que o, os mineradores serviriam mais, vamos lá, tipo, você quer transacionar na rede, paga meu pedágio, então eles vão capturando isso. E aí vão, quer dizer, fazendo as coisas. Por exemplo, lógico que nós temos as exchanges centralizadas. Então, quando você faz uma negociação numa exchange centralizada, quer dizer, você paga as taxas dentro da exchange, né? Daí, só a partir do momento que você pega o sua criptomoeda que está na exchange e manda para a sua wallet, né? É nesse momento que você vai pagar as taxas de mineradores, né? Então, esse é o momento que acontece a, a taxa dos mineradores. Bom, a gente pode analisar que como teve a mudança, um redesign que houve na rede, tudo através dos débitos, né? Nós temos as exchanges centralizadas. As exchanges centralizadas são um espetáculo, porque ela tem. Você não precisa, vamos colocar aqui, ela se interage com um contrato inteligente. Elas são diferentes um pouco. Elas são diferentes porque quando você leva a sua criptomoeda para lá e faz sua troca, você vai interagir com o tal do contrato inteligente, né? O grande problema é que ah, eu não sei se dentro, interagir com contrato inteligente falso dentro das exchanges descentralizadas é possível, porque contrato inteligente ele pode sugar os fundos da sua carteira, entendeu? Então, é o seguinte, nós temos o que? Um incrível número de moedas. Esse é o problema, porque não tem um mercado tão grande para absorver o tamanho e número de moedas, porque tem algumas que você vê que não tem fundamento nenhum. Tem o caso dessas moedas memes aí, você vê que não tem fundamento. Por exemplo, a Dogecoin não tem fundamento. Ela é uma moeda, por exemplo, ela só uma coisa incrível que acontece dentro dela, que é ela já ela faz o inverso que uma criptomoeda tipo Bitcoin faz, que é deflacionário. Não, no dela é inflacionário. Ela parece que entram 10 mil novos Dogecoins a cada 10 minutos e eu não tenho o supply dela
tipo, o supply dela não tem definição. Tem outro caso de outra criptomoeda, mas essa aí já é um pouco diferente também, já não é o do Dogecoin, não é, é a XRP, que é a criptomoeda que não é criptomoeda. Por que não é criptomoeda? Porque ela não usa um blockchain público, ela usa uma DLT, que é tipo um, ela mistura uma questão híbrida de um blockchain público e um blockchain privado. E aí ela faz essa união de quem pode transacionar na rede. E ela é uma coisa assim que, apesar de que você e eu poder ir lá comprar, ela não é destinada ao mercado de varejo. Ela tem uma questão de que de levar ela tentar uma absorção pelo setor de bancos, tá? Tentando isso, né? Mas a questão é o seguinte: nós temos um monte, as minerações, né? Que é a Proof of Work, que é do Bitcoin, tem a Proof of Stake, que é o seguinte, naquele momento, ela já é uma mineração que você não precisa, tá, dos equipamentos caros, como é analisado no caso do Bitcoin, que é a ASICS, que é cara, que tem gastos energéticos. Ela, você baixa a carteira, tal, coloca no seu computador e aí o que acontece? Você pode delegar, pode não, você delega a um pool de liquidez da moeda. E ela fica lá, né? Você fica sendo recompensado pela deixar as moedas lá paradinha. E depois você, eu acho que você pode, acho não, depois você peguei pena, porque cada moeda que adere a esse sistema tem sua norma e sua lei. Por exemplo, tem a caneta que também é esse tipo de mineração, entendeu? A mineração também feita Proof of Delegate é uma derivação dessa aí, dessa Proof of Stake, né? Que é a questão mais críticas que tem é a questão que ela é mais centralizada também, né? Então, os exemplos de uma dessas de moedas que pool de exemplo da moeda é a Tron, que vai nesse estilo de mineração. Bom, mas a questão também é dose. Aqui dentro também é o seguinte, por exemplo, tem grupinho também de o chamado pump and dump, né? Que se for você fazer pump and dump no mercado tradicional, você vai pro xilindrômeas, né? O que é? Porque a galera, como já não está muito, muito o mercado não é regulado, então dá para fazer isso, né? Então, o que acontece? Nesse caso, vamos colocar um influencer ou uma empresa X pega uma moeda bem lixo mesmo, e aí faz a propaganda, aquele negócio, que essa moeda vai bombar, que vai ser aquilo, e muita gente
pega e entra na moeda e eleva o preço dela. Ela faz o pump, né? Aí, quando eles virem os cabeças do negócio, viram, olhar, ver que negócio que subiu, deu pump mesmo, eles jogam grandes quantidades dessa criptomoeda na cabeça dessa galera que entrou aí por último. Aí é o dump mesmo, né? Aí fudeu a galera. Aí já era, né? Bom, também tem casos, por exemplo, o rug pull, né? Que a galera entra numa criptomoeda achando que vai ser legal, tal, de repente, pum, puxa o tapete. O que é o desenvolvedor da moeda? Vai e abandona o projeto, larga tudo a própria sorte e deixa a galera vai e se ferra também com esse negócio.